Olá, pessoal. Muito boa noite. Estamos aqui novamente para mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos no capítulo 15. Conversão. E vamos rogar nesse momento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, que nos ilumine, nos abençoe, abra o nosso coração e a nossa mente para essa reflexão, que possamos aproveitá-la no nosso dia a dia, na nossa existência. O versículo que Emmanuel separou para nós nesse capítulo está lá em Lucas capítulo 22, versículo 32. É uma fala de Jesus para Pedro, quando Jesus diz: "E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos." Jesus está dizendo isso para Pedro. Pensa num camarada bom, coração de menino, mas firmeza de homem, do pescador, trabalhador braçal, generoso, mas impulsivo e teimoso como ninguém. Quando Pedro conheceu Jesus, nunca mais desgrudou da túnica do mestre, nem por um segundo. E ele era como se fosse ali um segurança. Era aquele camarada que dizia: não empurra, não empurra não, não grita não, não aborrece o mestre não, né? Ele ficava ali na proteção, porque por onde Jesus passava, ajuntava aquela pequena multidão no empurra, né? Querendo chegar perto, querendo ver, é a curiosidade humana, né? Pedro era esse camarada, era pau para toda obra, é aquele que Jesus podia contar para qualquer coisa. Vamos, dizer Jesus. Vamos, respondia Pedro. Sobe, sobe, desce, desce. Então Pedro estava ali em todos os momentos. E se teve duas casas que Jesus gostava de frequentar, uma era a casa de Lázaro, né? Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, passava por Betânia, Jesus dava uma passadinha ali na casa de Lázaro, ficava hospedado, para depois seguir viagem. Como também a casa de Simão Pedro, onde por muitas vezes Jesus se reuniu após a lida do dia com os seus companheiros, com os seus seguidores mais íntimos, com os que depois se transformaram em apóstolos do Cristo. E ali na casa de Pedro é que eles trocavam, é que eles fizeram os primeiros cultos do Evangelho no lar. É ali que ele transmitia, naquele dedo de prosa, naquele bate-papo, é que Jesus exercia o seu ministério de amor e lançava seus ensinamentos para aqueles companheiros que estavam ali dispostos a disseminar a sua doutrina. Por isso nós podemos considerar que Pedro foi um dos, se não o mais próximo apóstolo de Jesus durante os 3 anos em que o mestre ensinara em todas as regiões da Galileia. Até porque ele era um dos mais velhos, se não o mais velhos,
já tinha a madureza do homem formado e tinha firmeza do que ele realmente queria. Pedro agia como um aprendiz sedento de conhecimento e ao mesmo tempo com seu espírito enérgico, teimoso, temperamental, impulsivo, ele agia como esse protetor, impedindo a multidão a qualquer tentativa de aproximação e de agressão ao mestre, né? Basta ver que na madrugada da prisão do Cristo, foi ele que quem tomou a espada e cortou a orelha de um soldado, né? Logicamente, Jesus sabe de todas as nossas dificuldades. Então, Jesus permitia a Pedro fazer essa proteção e acalmava o ânimo do apóstolo, né? Deixa, Pedro, deixa ele aproximar, deixa as crianças chegarem próximo a mim, né? Então, Pedro ia trabalhando essas duas características dele, de generosidade e de impulsividade. Logicamente que Jesus nunca precisou de um protetor, né? No entanto, como sempre, ele respeita e entende as características de cada um de nós. Respeitou a traição do Judas, entendeu a sua fraqueza, nem por um momento o julgou, entendeu a negação de Pedro, até avisou para o Pedro: olha, Pedro, você vai me negar aí por 3 vezes, né? Eu orei por ti, por saber que cada um de nós traz no espírito essa necessidade de experiências próprias e nós somos livres para efetuar as nossas escolhas. No entanto, Jesus, na última ceia, na véspera do testemunho doloroso, onde ele recomendava para os apóstolos ali, juntinho, as suas últimas orientações, de repente ele olha para Pedro e diz essa fala: e tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. O que nos leva a fazer uma reflexão. Porque se Pedro era tudo isso, se Pedro seguiu Jesus por 3 anos, ficou ali na barra da túnica, né? Até aquele momento, na véspera da prisão do Cristo, Pedro não estava convertido. Que negócio é esse? Tanto é que não estava convertido, que logo após, nos dias que se sucederam, ele negaria o Cristo por 3 vezes, pelo medo, pela insegurança, ocasionado pelos últimos acontecimentos. E essa segurança só voltou depois que Jesus reapareceu, depois da crucificação, onde Jesus aparece ali no círculo íntimos dos apóstolos, confirmando a imortalidade da alma e tudo aquilo que ele havia ensinado. Mas da prisão à crucificação, Pedro foi um inseguro. Será que nós acreditamos e não era nada de verdade? Por isso que Jesus estava correto. Até aquele instante, Pedro não estava convertido. E Emmanuel relata nesse capítulo do Caminho, Verdade e Vida, que durante 3 anos sucessivos, Simão
viu acontecimentos assombrosos. Simão Pedro viu leprosos serem limpos, cegos voltarem a ver, loucos que recuperaram a razão. Pedro se deslumbrou com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Foi um dos 3 que ali estavam e que, quando viu Jesus transfigurado, caiu de joelho em terra. Pedro assistiu Lázaro a sair da escuridão do sepulcro. E nem assim, e mesmo assim, ele ainda não estava convertido. Todos esses acontecimentos que Pedro presenciou fez com que ele ficasse convencido que Jesus era poderoso, que Jesus era realmente o Filho de Deus, que Jesus poderia curar, poderia fazer tudo o que ele fez, até mortos saírem dos sepulcros, andar sobre as águas, efetuar curas maravilhosas. Mas isso fez com que Pedro ficasse apenas convencido e não convertido. Convencido ele estava, mas logo na crucificação ele duvidou. Então, convencimento e dúvida é uma linha muito tênue, muito fina. A gente está convencido, mas um passo depois a gente pode desistir de tudo. Por isso, conversão não é tão fácil assim. Quantos de nós afirmamos que estamos convertidos? Simplesmente porque ficamos convencidos das realidades do espírito e da imortalidade da alma. Afirmamos muitas vezes, basta ver quantas vezes a gente afirma: eu creio, eu vi, eu presenciei, mas poucos de nós podemos nos declarar: estou convertido. Porque converter é modificar, é transformar-se. Conforme alguns historiadores, Pedro desencarnou entre os anos, alguns, é uma média que eles fizeram, né? Entre os anos de 64 a 87, depois de Jesus, depois do nascimento de Jesus. Portanto, Pedro desencarnou com 32 anos após o desencarne de Jesus. Aproximadamente com 63, 64 anos. Então, nesses 32 anos após o desencarne de Jesus, é que Pedro, realizando trabalhos gigantescos em Jerusalém, realizando sacrifícios pessoais para manter os ideais do Cristo junto aos seus discípulos. Foi nesses 32 anos após o desencarne que Pedro foi apacentando as ovelhas de Jesus, conforme o próprio Mestre havia pedido, levando a paz, iluminando, porque foi difícil os primeiros passos do cristianismo, para sanar as primeiras divergências entre os próprios apóstolos, que pensavam diferente. Foi levando o alimento espiritual, o alimento material a todos que se aproximavam dele. Porque depois que Jesus passou para o plano espiritual, Pedro teve aquela insegurança, sentiu-se órfão, porque agora era com ele, agora estava sozinho, não tinha a presença física do Mestre.
Mas nós sabemos que o Mestre, mesmo sem estar fisicamente, nunca nos deixou. É que Pedro fez ali a casa do caminho, reuniu aqueles que quiseram ficar com eles, começou a acolher as pessoas necessitadas de alimento espiritual, de alimento material, foi travando essas enormes lutas com ele mesmo, com as suas próprias dificuldades, para domar um homem velho, para domar aquela impulsividade, aquela teimosia, aquela rigidez. Quantas vezes Pedro teve que aprender a ser flexível para conter os arroubos de Paulo, né, de Tiago, de João, para conter as suas inconstâncias. Foi aí, nesses aproximadamente 32 anos de trabalho árduo, de trabalho duro, é que Pedro realmente conseguiu converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então, cabe para nós essa reflexão. Nós que adotamos a doutrina espírita como roteiro seguro para a nossa vida. Porque entendemos que a doutrina espírita traz o Cristo redivivo para nós, para a nossa vivência. Então, não será por nós estarmos convencidos do mundo espiritual. Não será por nós acreditarmos na reencarnação. Não será por nós acreditarmos na vida após a morte, que continuaremos sendo os mesmos. Não será por estarmos convencidos dos ensinamentos gigantescos que a doutrina espírita nos traz em nome de Jesus, que nós estaremos convertidos, que nós estaremos transformados para Jesus. Precisamos perceber que após a nossa matrícula nessa doutrina espírita, após nós aceitarmos os seus ensinos como base segura para a nossa caminhada, nós precisamos deixar que essas claridades do Mestre, através da doutrina, preencha os nossos espíritos. Mas só após começarmos a nos esforçarmos para vivenciar a sua mensagem no nosso dia a dia, é que poderemos dizer que a nossa conversão teve início. É fazendo como Pedro. Primeiro a gente entra na doutrina espírita, conhece Jesus, as realidades imortais, a espiritualidade, deixa que a doutrina entre em nós. E depois é preciso deixar que a gente deixe a doutrina sair de nós em pensamentos e em comportamentos. Quanto tempo vai levar a nossa conversão? Depende de nós, do nosso esforço. Mas uma coisa é certa: poderemos e seremos convertidos quando começarmos a vivenciar Jesus diariamente. E vamos nos lembrar de Simão Pedro, que ele também presenciou muita coisa com o próprio Jesus e custou muito para obter esse título de convertido. Compreendendo o exemplo de Simão Pedro, não vamos desanimar não, gente. Olha, Pedro saiu ali daquele momento da negação
Primeiro foi a insegurança da perda, depois a negação, depois o arrependimento, a dor, o remorso, depois o trabalho. A partir de agora, chega de chorar e vamos ao trabalho. Trabalho exterior, mas principalmente o trabalho íntimo, interior. Entendeu que somente lutando diariamente para vencer os seus impulsos infelizes. É isso que precisamos entender. Vencer os nossos impulsos menos felizes e as nossas más inclinações. Assim como aprendermos a trabalhar, a enfrentar e a vencer as provas da existência, é que nós somos chamados a todo instante a construir em nós o homem transformado para o bem. E aí, seguindo confiante os passos do nosso amado Mestre Jesus. Essa foi a reflexão de hoje, que possamos nos esforçarmos para essa conversão, esse trabalho íntimo de ser cada dia melhores. Muita paz, que Jesus nos abençoe e esteja no corações de todos. Um grande beijo, até o próximo sábado. Fiquem com Deus, que assim seja.